Oi, pessoal, boa noite. Estou só esperando as pessoas entrarem para a gente começar o tema de hoje. Já conversei com a Priscila um pouquinho antes, né, para a gente definir. A Priscila já entrou. Eu acho que inteligência emocional é um tema muito relevante, é algo que a gente sempre gosta de discutir, né? Até porque a gente começa trabalhando sobre isso e vê que tem vários desdobramentos, né? E a Priscila é uma pessoa que trabalha muito bem o tema, então por isso que eu a convidei. Nós somos nutricionistas, na verdade, então assim, o nosso objetivo é trabalhar a inteligência... Oi, Pri! Olá! Tudo Tô te bem? apresentando mais ou menos. Então, o Ah, que que acontece? ótimo. Estou falando com o pessoal que nós somos nutricionistas, Priscila é nutricionista, eu sou nutricionista, nós trabalhamos juntas. Não há a nossa intenção de abordar o tema sobre o enfoque psicológico, né? Quando a gente aborda a inteligência emocional sobre psicologia, a gente tem psicólogo que participa e Isso. discute muito bem o tema. Na verdade, a gente quer, como é um tema que é comum a todos, a inteligência emocional ela faz muito mais parte, né, Priscila, da nossa vida do que as pessoas imaginam. Na verdade, a gente pode usar a inteligência emocional para tudo no nosso cotidiano. E é uma abordagem interessante na cirurgia, porque eu estava falando com a Priscila, a gente tem os pilares aí da inteligência emocional. Principalmente ela vai abordar um pouquinho sobre autoconhecimento, automotivação, empatia, é, potencialização de emoções, viver o presente. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir. Para o paciente é legal, né, ter essa ferramenta para se utilizar. Para o nutricionista também, porque você pode usar muito dos conceitos da inteligência emocional no seu atendimento, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho sobre isso. E aí a gente abre para as perguntas, quem quiser aí direcionar. E hoje a gente veio com esse tema exatamente porque a inteligência emocional, ela trabalha alguns aspectos que a gente acha importantes na cirurgia, com relação à ansiedade, poder de decisão, redefinição de metas, autocontrole, controle de tempo, reposicionamento, comprometimento. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente gosta de trabalhar na cirurgia. Então, eu acho que tanto para o paciente quanto para o profissional é um tema atual, é um tema relevante. Reiterando, então, para quem está chegando agora, não é o nosso objetivo discutir isso sobre a ótica psicológica, absolutamente. Os psicólogos são os profissionais que trabalham muito bem essa questão. O nosso objetivo é a utilização da ferramenta no cotidiano. Então, passo a palavra para a Priscila. Priscila é uma grande amiga, ela tem uma formação nessa área, é algo que ela gosta de estudar, é algo que ela gosta de ver e de discutir. Então, eu acho muito interessante, até porque no nosso trabalho no dia a dia, com os nossos alunos, ela sempre procura ajudar, contribuir, e às vezes com algumas pequenas palavras, né, pessoal? Às vezes é aquela coisinha, aquela fagulha que dá um start, assim, na gente, a gente se policia, se reposiciona. Então, acho bem bacana. Priscila, pode falar à vontade, como que você quiser. Como você gostaria de definir inteligência emocional? Acho que seria mais importante agora, né? Então, obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui para conversar sobre esse assunto que eu sou apaixonada. Eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu acredito que o nutricionista ele realmente ele cuida de pessoas. Eu falo para os alunos quando eles chegam para a gente assim, se vocês chegaram aqui acreditando que vão cuidar da alimentação das pessoas, vocês não vão cuidar da alimentação de ninguém. Vocês vão cuidar de pessoas que se alimentam. E a inteligência emocional faz muito sentido nesse contexto. Por quê? Porque a inteligência emocional está diretamente relacionada às emoções. Nós somos seres emocionais, nós somos movidos à emoção. A nossa energia é a emoção, né? Então, quando você tem a inteligência emocional num nível alto, que eu vou explicar exatamente o que seria isso, ela se torna um poder. Porque as emoções, elas são cinco emoções básicas, são definidas em várias, né? Temos várias emoções, mas as básicas são cinco, que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o afeto.
Estamos falando de 5 emoções básicas para a gente não aprofundar mais, porque esse é um tema lindo, mas é também um tema muito profundo, que a gente tem muito para falar, a gente só tem 1 hora para conversar sobre isso, então vamos ficar nas básicas. Então, essas emoções, elas vêm de fora, né? Então, elas são reações físicas e psíquicas automáticas e que elas dependem do meio externo. Então, toda emoção, ela vem de fora, ela não está aqui dentro. Aqui dentro está o sentimento. Aqui dentro está o significado que você dá para essa emoção que vem de fora. E é aí que entra a inteligência emocional. A inteligência emocional é a tomada de consciência, é aquela, opa, o que eu vou fazer com essa reação que está chegando até mim, com essa emoção que está chegando até mim. Por exemplo, quando eu sofro um estímulo da emoção da raiva, por exemplo. Eu quero muito uma coisa, quero muito uma coisa e eu não consigo essa coisa. Aí meu coração acelera, o meu cérebro acelera junto e aí eu tenho a necessidade de esbravejar, de gritar, de colocar para fora aquela raiva, aquela emoção que gera dentro de mim uma aceleração. Então, o momento que eu tenho, esse tempozinho que eu tenho para perceber, para tomar consciência dessa emoção, respirar e voltar para o equilíbrio, é a inteligência emocional. Então, quanto mais rápido você consegue voltar para o seu estado de equilíbrio, maior a sua inteligência emocional. Deu para entender como seria, assim, muito superficialmente, sim, o que é inteligência emocional? É a capacidade que você tem de escolher ser congruente, de poder escolher qual é a reação que você vai ter perante aquela emoção que você está recebendo. O medo, por exemplo, já é completamente diferente da raiva. Ao invés dele acelerar o seu cérebro, ele vai baixar. Então, muitas vezes, quando você tem medo, o que você faz? Você paralisa. Você não é rápido como você é na raiva. Você paralisa. Às vezes até o coração acelera, mas o cérebro, onde você toma consciência, ele baixa. Então, o tempo que você isso é legal, porque isso traz para você um status de consciência diferente, né, Pri? Na verdade, você tenta parar e não reagir imediatamente àquela emoção. Então, exatamente, o ideal é como você fala, né? Respira e vai. Respira, exatamente. Pode tudo acontecer. A única coisa que não pode acontecer é você parar de respirar. Porque quando você respira, você volta para o equilíbrio. E é aquela respirada profunda, que aí você volta para o seu equilíbrio, é o tempo que você tem para tomar consciência daquela emoção e aí voltar para o seu equilíbrio. Esse tempinho que você tem é que vai definir o seu nível de inteligência emocional. Quanto mais tempo você demora para voltar para o equilíbrio, menor a sua inteligência emocional. Quanto menor o tempo que você volta para o seu estado de equilíbrio, maior a sua inteligência emocional. Ok? É algo que, numa tomada, às vezes, de decisão, no momento em que você está num processo como é a cirurgia, de um realinhamento, de uma readaptação, isso é muito importante. Muito. Porque às vezes as pessoas trazem, né, esses questionamentos, essas dificuldades, e às vezes, Priscila, tem muita questão de não estar no presente, né? Às vezes a gente está olhando, eu operei, mas eu não estou conseguindo viver o agora. Uhum. Eu estou olhando o segundo momento, eu estou olhando o meu tempo lá na frente, eu estou vendo de que forma isso vai acontecer. Então, às vezes, para a gente, assim, a gente está numa fase líquida, né, da dieta, conversando sobre isso, tentando ajudar nesse sentido. Aí o paciente já está pensando na pastosa. Quando ele chega na pastosa, ele já está pensando na sólida. Quando ele já emagreceu os primeiros 40 dias, ele já está pensando como é que vai ser o emagrecimento no primeiro ano. Então, isso gera um nível de expectativa e ansiedade muito grande. Exatamente. Isso interfere no tratamento, porque muitas das vezes a gente não valoriza as pequenas mudanças,
as coisas que aconteceram naquele momento e que não foram valorizadas como deveriam, né? Porque a gente não consegue viver o presente, que é uma característica da ansiedade, na verdade, né? Sim, e isso pode estar relacionado, eu acredito muito nisso, que pode estar relacionado à emoção do medo. Por que o medo? Porque eu não De sei o falhar, que né? vem pela frente, eu Ou posso de ter falhar, medo ou não de conseguir. falhar, de não conseguir, eu posso ter medo de não conseguir abandonar os velhos hábitos, onde na verdade é só esperar que o tempo, a gente conversa muito sobre isso, não existe, eu nunca mais vou poder comer esse alimento. Não, calma! Aí vem a frase, tá tudo bem. Apaixone-se pelo seu caminho, apaixone-se pelo processo, apaixone-se por essa fase que você está passando. Ela está construindo aquilo que você quer alcançar. Uma coisa muito interessante que é importante as pessoas perceberem e tomarem consciência é qual é a sua prioridade. Mas a sua prioridade real. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente já tomou a decisão de mudar o corpo. Então, assim, eu quero mudar o meu Sim. corpo. Mas a prioridade é só a perda de peso? O que mais está por trás da perda de peso? O que eu vou conseguir com essa perda de peso? Não é só o peso, porque o peso me impede de fazer o quê? O que eu quero fazer quando eu perder peso? Então, essas serão as suas prioridades lá na frente. Então, essas prioridades, elas precisam estar muito bem definidas. Então, definir as suas prioridades dá uma tranquilidade e olha a palavra, né? Criando uma palavra, um apaixonamento pelo momento, porque você consegue entender que aquilo tudo que você está vivendo e construindo é para alcançar o seu propósito ali na frente, é para alcançar a sua prioridade que está ali na frente. Então, tudo tem um sentido. Então, não precisa ficar ansioso para isso, porque é um caminho, é uma trajetória. E se explica isso, né? No começo, antes da cirurgia, logo após a cirurgia, quando se inicia o processo das etapas, principalmente da etapa de evolução da dieta, e precisa perceber que isso é um caminho que precisa ser percorrido. Não dá para chegar no último degrau da escada sem passar pelo primeiro. Se você pular, pode ser que você chegue lá e se machuque e caia. Então, aproveita o caminho, vai degrau por degrau e se apaixona por esse processo, porque quando chegar lá, vai fazer muito mais sentido aproveitar essas suas prioridades. Isso é uma coisa bacana, porque, na verdade, eu sempre falo com os meus pacientes, acredito que Lohane está aí, Fernanda também, fazem parte, né, do grupo aqui. É até legal a gente falar sobre isso, a gente já conversou sobre isso. Nós somos hoje 3 nutricionistas, a Juliana, infelizmente, não pôde ficar. É uma amiga querida, está sempre participando também. Cada uma trabalha com cirurgião, cada uma trabalha com uma equipe, cada uma tem um perfil. A gente procura, a gente é muito semelhante em termos de conduta e atendimento, porque a gente conversa muito entre a gente sobre isso. Eu sempre digo, eu falo com as meninas, elas também tenho certeza que compartilham dessa opinião. A maioria das pessoas que trabalham com obesidade tem essa percepção. O primeiro ano, eu chamo do golden year da cirurgia, sabe? É o ano dourado da cirurgia. No sentido de que é um ano que decide a sua vida, não só porque você decidiu operar. E aí vem os desdobramentos, né, Pri? Na maioria das vezes, as mulheres operam muito, 70% quase do público que busca cirurgia é feminino, né? As mulheres são muito corajosas, são muito destemidas, né? Não que os homens não sejam, tá, pessoal? Mas a mulher, ela é muito assim, ela quando decide, ela quer Decidida. mudar tudo, ela veio para revolucionar mesmo. Então ela quer operar, e quando ela opera, ela já está pensando na plástica, e se ela operou para engravidar, ela já está pensando quando ela vai engravidar. Então, ela é muito proativa, mas ao mesmo tempo ela se cobra mais por resultados. A mulher espera mais o resultado. O homem, em contrapartida, quando ele decide operar, a grande maioria opera não por uma questão estética, não que a cirurgia esteja vinculada a isso, não está. A cirurgia está vinculada a como mais uma ferramenta de tratamento para obesidade que visa saudabilidade. Exatamente. Quando a gente fala, né, a obesidade é uma doença crônica irreversível, até o Arruda, o psicólogo que trabalha comigo, ele discorda, ele diz que a obesidade tem cura no sentido de que ele acredita muito na autocura, né, na medida em que você define o que você quer para você como prioridade, no que você vai traçar como objetivo, e que você pode se manter saudável, sim, para o resto da sua vida depois da cirurgia. Ou, até como eu digo, a gente já conversou sobre isso com outros profissionais, mesmo que você não opere, que você faça um tratamento clínico convencional. A questão da opção pelo tratamento tem a ver
com o seu tempo de doença, né? Tem a ver com as suas comorbidades, tem a ver com os seus resultados, com o que você já fez, com o que você já conseguiu trilhar nisso, até que chega no momento que você decidiu operar. Então eu digo, aquele que operou está tudo bem, aquele que não operou também, são decisões, são escolhas. E eu acho que cabe a nós, como profissionais, não julgar, né? Eu não Exatamente. julgo ninguém. Eu vejo e auxilio dentro do que é possível nas escolhas, do que eu acho que seria mais adequado àquele indivíduo, dentro do que me é permitido dentro da nossa especialidade, né? Então, quando a gente fala que o primeiro ano é o Golden Year, ou é o ano de ouro, é porque, na verdade, no primeiro ano você define o processo, né? É o período que você está mais motivado quando você opera, porque você efetivamente verifica as mudanças. É o período que você vive isso verdadeiramente, não que no tratamento convencional isso não aconteça, mas a gente está falando da cirurgia, às vezes, né? A gente tem a cirurgia metabólica, que está muito vinculada não diretamente à obesidade, muitas das vezes com IMCs menores, mais vinculados ao diabetes, mas a cirurgia é bariátrica e metabólica exatamente pela finalidade que ela atinge, né? Tanto a obesidade quanto ao tratamento de comorbidades, não importa, mas o que eu estou querendo dizer é que eu tenho níveis de obesidade diferentes. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um paciente que poderia sim ter tido um processo de emagrecimento diferente, talvez não teve necessidade de operar, mas ele tem uma comorbidade X que não teve resolutividade, ele resolveu operar, que normalmente é o diabetes. Da mesma forma, eu tenho pacientes que têm IMC de 70, Priscila, 77. Essa obesidade é uma obesidade de origem genética, uma obesidade que já traz consigo uma carga muito grande. E que o resultado de um paciente de um IMC de 70 vai ser diferente do resultado de um IMC de 40, óbvio. Mas todos os dois vão ter sucesso dentro do que lhes é permitido ter até onde a cirurgia atende. E por que isso é importante? Porque muitas das vezes a gente cria expectativas baseadas no outro, num resultado, numa determinada situação, e a gente tenta chegar naquilo ali. E às vezes você não vai chegar naquilo, porque nós não somos iguais, e graças a Deus que nós não somos iguais, né? Então, eu falo muito, converso muito com os meus pacientes sobre isso. O emagrecimento, ele vem ao longo do primeiro ano, né? Ao longo. Você tem um ano para emagrecer. Você passou, às vezes, anos da sua vida acima do peso. Aí você quer resolver a sua obesidade em 3 meses. Você não vai resolver. Você vai amenizar um processo, mas você vai lembrar que a obesidade, quando a gente decide tratar sob a ótica cirúrgica, você tem uma série de etapas para passar. Às vezes a gente fala de perdas e ganhos no sentido de que tem pacientes que num determinado momento, no pós, às vezes imediato, ou cursam com algumas intercorrências que são comuns à cirurgia, não é regra, mas às vezes acontecem, e até se desanimam, sabe? Ai, para que eu fui operar? Ai, mas agora eu não posso mais comer aquilo, não posso... Foca muito na comida ainda, desfoca das outras coisas. Então, assim, a gente precisa entender, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Por que você decidiu operar? E algumas pessoas ficam me olhando, doutora Andréa, eu quero emagrecer. Não, emagrecer é uma consequência. Isso eu entendi, todo mundo sabe. Mas como eu digo, os homens operam muito mais buscando saudabilidade, eles são muito menos preocupados com o padrão estético, quanto ele vai perder de peso em quanto tempo. O homem não se preocupa com isso na grande maioria dos casos, né? A gente pode dizer que é 100%, porque nunca é. Mas a grande maioria se preocupa em atingir um nível de peso que lhe traga saúde, ponto. Emagreci, diminui minha circunferência abdominal, diminui fator de risco, estou me sentindo melhor, não importa o meu peso, eu estou bem, ótimo. A mulher não, ela se cobra mais nesse sentido, né? De atingir aquele peso, de chegar num determinado manequim, né? E às vezes a gente cria as metas inatingíveis mesmo. Quando a gente fala sobre isso também, é importante a gente discutir um pouco, que a Pri vai falar daqui a pouquinho, sobre a questão dessas expectativas, do que a gente conversa muito com vocês, até com relação ao IMC. O IMC é um padrão diagnóstico operatório, um padrão para outras doenças também, que pode ser utilizado como um indicador de risco maior ou menor, ok. Mas quando a gente fala em processo, quando a gente fala em perda de peso, quando a gente fala em acompanhamento, a gente visa uma resposta que vai além disso. Então, é muito importante a gente ter essa percepção do que acontece com o corpo, de como essa composição corporal se modifica, do que você está perdendo mais, do que você está perdendo menos, do que a gente precisa ajustar. Porque senão, o que eu falo para eles, Priscila, qualquer mulher com 45 anos, com 1,60 m,
com o mesmo biotipo teria o mesmo peso, concorda? Se eu for olhar pela tabela, todo mundo naquela faixa de idade, com aquele peso, com aquela característica, tem aquele peso. E não é assim. Não é? Porque a composição corporal é diferente. O peso do meu Teria que osso, a ser quantidade que eu igual, tenho de teria que gordura. ser igual. Todo mundo teria que ser aparência igual, e não é. Não é. Então, isso é muito importante. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está falando sobre expectativa, porque a gente está falando sobre processo, porque a gente está falando sobre valorização, né? Porque a gente acredita que não é só, o peso é uma consequência, mas não é objetivo, né? E Então, precisa falar sobre comprometimento. comprometimento, autorresponsabilidade, né? Porque muitas das vezes a gente acredita as nossas fichas todas ali na cirurgia. Ah, eu operei e resolvi. Se der errado, o problema do cirurgião é da nutricionista, é da equipe. Ah, ninguém me ajudou. Não. A gente precisa trazer a nossa parcela de responsabilidade. Eu falo sempre isso com os meus pacientes. Eu preciso de vocês para que a gente tenha um resultado desejado. Aí eles falam assim, ué, doutora Andréa, mas eu operei, eu não vou emagrecer? Vai. Emagrecer, todo mundo emagrece. A minha questão é manter-se magro, no sentido não de um peso, como a gente falou. A gente não está falando aqui, gente, de idealismos físicos, não é isso. Mas de um peso que você consiga equilibrar, que te mantenha saudável e que você não tenha mais problemas com obesidade. É isso. E por que esse primeiro ano define isso? Porque é o momento em que você faz essa autorreflexão que a gente está falando, é o momento que você aprofunda aquela sua percepção sobre si mesmo e que você ajusta o que você precisa ajustar. A quantidade a cirurgia resolve, invariavelmente, independente da técnica, todo mundo passa a comer menos, ok, mas e a qualidade? Na maioria das vezes, as recidivas de peso, e a gente fala dos reganhos de peso, estão associados à parte qualitativa da alimentação. É lógico, depois de um tempo o paciente consegue comer um pouco mais, sim, mas nunca como antes. Então, por que tem tanto histórico de recidiva de peso? Porque a gente tem questões relacionadas a comportamento. Sedentarismo, a gente tem questões relacionadas à não mudança de hábitos, a gente tem questões relacionadas à compulsão, e são questões que podem ser tratadas, podem ser avaliadas, e que a gente, quando trata no início, a gente consegue ajudar e reverter. Agora, se o paciente opera e ele acredita o resultado somente à cirurgia e não há um comprometimento, e não há uma responsabilidade, e ele começa já desde o início a traçar, vou fazer isso, vou comer aquilo, vou fazer aquilo outro. Estou falando de comida porque, invariavelmente, a cirurgia está muito relacionada à alimentação, óbvio, para dar certo ou errado, a gente está falando disso. Mas, quando você passa a usar isso e não ter o cuidado que você deveria ter consigo mesmo, no sentido do porquê você operou, que a gente volta à pergunta, são as pessoas que têm mais recidiva de peso, sabe, Pri? Infelizmente, algo que eu tenho, todos nós aqui que trabalhamos com cirurgia, tem profissionais aqui, procuramos conscientizar, e é claro, os pacientes também não operam para isso, mas a gente procura trazer sempre esse nível de informação e repetir, para que a gente tenha isso, porque não adianta depois, pessoal, eu ir para um grupo e dizer, eu fiz a técnica tal, não deu certo, não façam, ou a técnica Y, independe da técnica. É claro que você tem técnicas que têm uma questão mais resolutiva com relação à parte metabólica, prevenção maior em relação à recidiva de peso, ok? Mas quando reganha, eu já vi nos dois casos, tanto o bypass quanto o sleeve, eu já vi reganho de quase 100% do que foi eliminado. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? A técnica tem um peso, ok. Uma técnica pode demorar um pouco mais para ter o reganho do que a outra, mas, no entanto, o resultado final pode não ser legal. Porque, na verdade, você acaba tendo esse desvio. E é por isso que a gente precisa entender isso que a gente está conversando hoje, sobre a questão da inteligência, sobre a questão do posicionamento, sobre a questão do que envolve as nossas metas e objetivos, né? Uhum. Então, isso que você está falando, você falou tantas coisas que eu ia pontuar, tenho muitas coisas para pontuar. Você falou de várias coisas que eu poderia ir pontuando cada uma delas. Eu vou pegar uma essa pessoa só última que parte. perguntou, pode falar, uma pessoa só perguntou assim, Priscila, você falou das 5 emoções, raiva, medo, qual as outras e a relação com a inteligência emocional? Você pode repetir só para uma Raiva, pessoa? medo, tristeza, alegria e afeto. A Uhum. inteligência emocional, ela está diretamente relacionada a como você vai receber essa emoção,
Porque essa emoção, ela vem para você de uma reação física e psíquica automática. Não é uma coisa que você consegue inicialmente controlar. Você consegue sim receber a emoção, sentir, perceber e dar uma nova conotação para ela, que seria uma conotação positiva. Então, o que, que eu posso fazer, por exemplo, se eu estou num lugar e eu estou pensando num paciente bariátrico, tá? Eu estou num lugar onde eu sou recém-operado e eu não posso comer aquela comida que está todo mundo comendo. Eu posso ter um impulso de raiva. Posso. Sim. Eu queria muito estar comendo aquilo e eu fico com raiva porque eu fui fazer essa cirurgia. Ou eu posso respirar, tomar consciência, lembrar do meu propósito, lembrar das minhas prioridades, o que me levou a operar. Isso é a inteligência emocional, é essa sacada de transformar essa emoção que pode ser negativa em positiva. E quanto mais rápido for esse tempo de sentir, de tomar consciência dessa emoção e transformar ela numa sensação positiva, maior é o seu nível de inteligência emocional. E isso é bacana que você falou, Pri, porque assim, isso acontece se você vai a um evento com amigos, né? Ou se você está em casa. Sim. Quantas pessoas já me falaram isso? Ah, por exemplo, meu pai e minha mãe pediram pizza, acabei de operar, tô na dieta líquida, meu marido fez um churrasco, minha mulher fez uma bacalhau, acabei de operar. Então, é claro que há essa participação da família, né? Mas isso por que acontece? Porque ainda o foco está muito na comida. Sim, exatamente. E eu digo para eles o seguinte, a gente não pode... O foco precisa transcender. Qual é o valor real de eu estar ali? Eu estou ali pela comida ou estou ali porque eu fui convidado pelos meus amigos e eu adoro estar com meus amigos? O meu marido pediu uma pizza. Poxa, eu tô com uma raiva dele, porque ele sabe que eu tô na dieta líquida. Caramba, quais são as qualidades que fazem você estar com seu marido? Você tá casada, é por algum motivo. Sim. Então, focar na positividade. E Priscila, vai dar divórcio isso. Pessoal, se a mulherada começar a pensar, vai pensar muito, né? Pode dar divórcio. Não, sempre tem o lado positivo. Sabe por quê? Claro que porque sim. nós somos seres duais, nós também somos, todo mundo é. Todo mundo é luz e sombra, então todo mundo tem as suas características positivas e todo mundo tem as suas características que precisam ser melhoradas, né? Para poder viver melhor em sociedade. Eu não falo que são características ruins, mas características que precisam ser trabalhadas para viver melhor na sociedade. Mas também vamos parar para pensar, se fosse todo mundo uma linhazinha assim, ó, perfeitinho, tá tudo bem, tá tudo perfeito, a primeira coisa que o outro começa a falar tem alguma coisa de errado. Não, e o que é muito declarado, assim, o que é muito, até gente, quando a gente fala de relacionamento, de qualquer maneira, não falando aqui de uma maneira. Então, isso cria, às vezes, essas situações, né? Alimentação para aquilo que você pode controlar. Você pode controlar naquele momento que está servido no restaurante? Não, o que você pode controlar é a sua presença, é o momento que você está vivendo com seus amigos, é o seu valor de estar ali. Isso você consegue controlar. Você consegue tornar aquela sensação, aquela emoção, que não é uma sensação, aquela emoção de raiva, numa emoção de alegria, numa emoção de felicidade, de você estar ali compartilhando um momento bom com seus amigos. É claro que a gente trabalha com a emoção, sim. A alimentação também está muito relacionada com a emoção, tanto que todos os momentos festivos da vida tem algum alimento envolvido. Todos. Natal tem ceia de Natal. Ou você Natal tem afetivamente relações com momentos de vida passados que você associa aquilo
Há um prazer, há um bem-estar, há um momento, né, particular. Exatamente. É isso. Mas essa tomada de consciência, ela é muito importante em todas as fases da cirurgia. Eu falo fases da cirurgia contando também o pré-operatório, porque não deixa de ser uma fase da cirurgia. Que ele precisa tomar consciência do processo que ele vai viver para ele poder alcançar aquele propósito, aquela prioridade dele lá no final, dele ou dela, né? Eu falo do paciente. Dele como o paciente. Lá no final. Então, essa tomada de atitude, essa tomada de consciência em tornar as emoções positivas é que é a chave para a inteligência emocional. E a partir daí, você começa a controlar. Sim, você começa a controlar a situação. Porque às vezes você é reativo àquela emoção que você está tendo e você perde o controle. E muitas vezes você pode até se arrepender daquela atitude que você teve. E como então, é que a gente... não é só na cirurgia. Como é que a gente lida com isso, por exemplo? Num momento de raiva, num momento de falta de controle, num momento de frustração, porque você questiona algumas atitudes, ou vamos supor, você operou, mas aí num dado momento você se descontrolou, você optou em fazer a ingestão de alimentos que às vezes você não deveria, ou você ultrapassou alguns limites que você não deveria, isso gera culpa, isso às vezes gera outros sentimentos. Como é que você lida com isso? Então, é realmente, mais uma vez, a tomada da consciência. Quando você se percebe numa situação que está desconfortável para você, você precisa parar e literalmente respirar. É a respiração que vai fazer você entender e você ter o tempo para oxigenar o cérebro e falar assim, tem alguma coisa acontecendo aqui que está vindo de fora. Porque as emoções, elas não estão só aqui dentro, elas dependem de uma ação. Lembra que eu falei que elas vêm do meio externo? Ninguém sente raiva do nada, ninguém sente alegria do nada, ninguém sente medo do nada. A gente sente medo quando a gente vai descer uma montanha-russa. Qual é o medo que a gente tem? Você hoje de manhã postou um vídeo que eu achei incrível, daquela descida da montanha-russa. Qual é o medo de descer dali? Nossa, o meu medo de descer daquilo ali que eu faria, eu não teria medo, sim, mas aquele medo gostosinho, mas assim, o meu medo seria, nossa, se acontecer alguma coisa comigo e os meus filhos. Como é que ficaria os meus filhos? Eu fico preocupada. Então, assim, é alguma coisa que interfere, que está dentro de você, mas é algo externo que vai afetar um valor que é seu. Então, uma emoção, ela nunca está aqui, ela é de fora para dentro. Então, você precisa tomar consciência dessa ação que está vindo de fora e perceber como você pode tornar aquilo positivo. Porque tudo tem os dois lados. Tudo tem a sua luz e tem a sua sombra. Tudo. Seja uma ação, seja uma pessoa, seja um evento, qualquer coisa. Tudo ali vai ter algum lado positivo. Até uma dor. Sempre vai ter um lado positivo. Você pode não entender naquele momento, mas você pode escolher ser congruente, ser equilibrado e perceber. Se eu estou passando por isso hoje, eu vou tomar isso como aprendizado, porque ali na frente eu vou passar por alguma coisa e eu vou saber lidar com ela de uma forma melhor. Agora, tomar coisa... consciência e perceber o seu desequilíbrio. É estar atento a isso. A inteligência emocional... Como é que você lida com essa coisa da empatia, de como você faz isso no seu dia a dia com as pessoas, com planejamentos, às vezes que são desfeitos, coisas que você não executou? A empatia, ela está muito mais do que só simplesmente se colocar no lugar do outro. A pessoa fala assim, a empatia é me colocar no lugar do outro. Não, não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro com as experiências que o outro viveu. Porque se colocar no lugar do outro com a experiência que você viveu, tá tudo bem. Você provavelmente vai continuar tendo a mesma percepção. Eu não agiria assim. Mas e quais são as experiências que o outro tem? Então é a eliminação do julgamento. O julgamento é uma das coisas que me deixou quando eu estou em evolução, tá? Eu estou aprendendo muito ainda sobre isso e é um caminho
que eu estou percorrendo e que eu acredito que cada vez eu estou me percebendo o quanto isso é importante. Porque não é fácil você deixar de julgar. A gente vive numa sociedade, a gente foi criado numa sociedade julgadora. Então é comum, é natural você julgar. Falar assim, chegar atrasado é inadmissível. Mas por que aquela pessoa chegou atrasada naquele momento? Será que alguma coisa não aconteceu que tenha um valor muito grande para ela, que fez ela chegar atrasada, por exemplo? E aí tem as duas situações, né? Tudo tem a forma que você se coloca. E aí tem as duas questões. Eu sou uma pessoa que eu repito sempre aquilo ou não, que ocasionalmente aquilo foge do meu padrão. Exatamente, exatamente. Você tem que avaliar. Exatamente. E tirar a venda do julgamento. Tem que tirar a venda do julgamento, porque julgar é muito difícil. Você já viu aquele filme A Cabana? Sim. Lembra do momento que ela coloca ele para fazer o julgamento entre os filhos? Aquela cena é muito incrível. Então, quem puder, aqui fica uma dica, quem puder assistir aquele filme A Cabana com um olhar direcionado para a inteligência emocional, para a tomada de decisão, você vai ver o quanto é importante você prestar atenção nas suas emoções. Porque quando, no final do filme, né, ele começa a tomar as escolhas mais conscientes, mais pensadas, as coisas começam a acontecer com a clareza que ele gostaria que acontecesse. Então, sem falar mais para não dar spoiler do filme, mas é realmente isso. A doutora Evelyn, é psicóloga, obrigada por estar aqui ouvindo a gente. Nossa, temos uma psicóloga nos ouvindo. Tem mais psicólogos aqui. Obrigada, doutora, por estar aqui. O tema é inteligência emocional, pessoal, mas a gente não está tendo cuidado aí de abordar sobre uma ótica de inteligência emocional do cotidiano, do que a gente trabalha todo mundo, porque a gente tem psicólogos que são especialistas no assunto, obviamente, não temos aqui a pretensão de esgotar o tema sobre a ótica da psicologia de maneira nenhuma, conversando sobre inteligência emocional. Respeitamos muito vocês. Não há essa... Vocês são essenciais. Uma outra coisa, a gente está falando de julgamento, é uma coisa que está presente agora. Vocês viram o que aconteceu com a menina do estupro? O julgamento que as pessoas fizeram, né, de tudo, como as pessoas se aproveitam de notícias, de situações para se autopromoverem, para criar situações difíceis. E isso acontece muito na obesidade, não estou falando que seja do mesmo nível, né? Mas, no entanto, a gente vê muito julgamento também. E a gente ele veio para esse lado do extremista e falou, André, tá a ver, tá falando da menina. Não, porque as pessoas julgam tudo, pessoal. Tudo é julgado. E isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para as pessoas. A gente viu agora o que essa menina passou, o que a família passou, o que o médico passou, o que o hospital passou, porque uma pessoa resolveu. A gente não está aqui para discutir política nem religião, isso é uma questão que é extremamente complicada e ninguém chega a nenhum tipo de conclusão que seja, né, conciliadora, porque cada um, obviamente, tem a sua opinião e a gente respeita. Mas eu acredito que a gente deva tomar cuidado quando a gente faz esses julgamentos, né? Porque isso cria nas pessoas marcas, né? Cria marcas. Isso gera, às vezes, situações ainda mais difíceis. Eu tenho pacientes, Priscila, que têm muito tempo de obesidade, já passaram por várias situações em emprego, às vezes não conseguir uma boa posição no trabalho. Uma paciente extremamente competente, não conseguiu uma promoção porque ela era obesa. E diziam que ela não ia conseguir porque ela ia ficar muito cansada, porque ela ia ter que viajar, porque ela sempre tinha algum problema, e que a obesidade seria um limitador. Ela acabou operando, porque ela já tinha feito várias tentativas de emagrecimento. Então, existe a questão, como a gente fala, do olhar sobre o excesso de peso e o julgamento, porque não emagrece, porque não consegue, porque tem força de vontade. Essa é uma coisa que já nem funciona mais, a gente sabe disso. Sim. Mas, em função disso, às vezes, tem pessoas tem pacientes aqui que não gostam de dizer que operaram. Eu tive uma paciente várias vezes isso dito. Não na verdade, algumas pessoas os julgam. Julga, dizem que eles julga, porque é julgado. E aí dizem que você buscou o caminho mais fácil. A cirurgia não é o caminho mais fácil, ela é um dos caminhos, né? E aí, definitivamente, a cirurgia, ela não é o caminho mais fácil. E outro segredo com relação ao julgamento
É você conhecer sobre aquilo que você está pensando em julgar, né? Sim, Pensando como é que eu vou. Eu estou condenando a pessoa que fez cirurgia bariátrica por achar que é o caminho mais fácil. Você tem noção do que passa nos primeiros, para ser mais muito resumido, né? Nos primeiros 21 dias do pós-cirúrgico? pois é. Eu acredito que é o período mais difícil, onde a mudança tem que ser muito, muito, muito radical. E é um Os período primeiros de até de autorreflexão, né? Porque você fica ali, você fica mais limitado, restrito, que é uma mais cirurgia. limitado. Então é um período que é muito difícil. Eu já tive paciente. Quando a gente fala sobre a dieta líquida, né? Todo mundo entende que vai passar pela dieta líquida e tal. Mas quando as pessoas vivem a dieta líquida, as pessoas não têm essa dimensão. Aí a gente fala assim, poxa, mas a gente conversou isso com vocês. Não, doutora André, eu entendi. Mas na hora Mas que eu vou viver esse momento, ele exatamente. é completamente diferente de tudo que eu já imaginei, ou de tudo que eu já projetei, ou de tudo que eu já vislumbrei. É difícil, né? E aí entra a empatia. Porque aí essa pessoa percebe que não é só você perceber aquilo ali, é você viver aquilo ali. Então Não, não Aline, basta realmente só não é o não caminho basta mais só me fácil, né? colocar. Não, não é o caminho mais fácil, realmente, Aline. Não é só você se colocar no lugar do outro, é viver aquilo que o outro está vivendo realmente, a partir da ótica do outro, da vivência do outro, da perspectiva do outro, de tudo, da história do outro, do valor do outro. Então, assim, a empatia é algo muito profundo, que é muito mais superficial, é muito mais profundo do que o superficial que as pessoas falam. Ah, ter empatia é me colocar no lugar do outro. Se fosse isso, era muito fácil. Mas empatia não é isso, vai muito, muito além, é olhar todo o contexto, é olhar toda a volta e realmente, mais uma vez, falar do comprometimento. Se comprometer com o outro, se comprometer em perceber a realidade do outro e se doar, e abraçar, e entender e falar assim, não, tá tudo bem. Eu percebo e tá tudo bem, eu te entendo. E isso na obesidade, como a gente fala, né? Você usou na live o caminho como um processo. O que você quis dizer com a chamada do que você sugeriu? Exatamente. Não adianta você mudar o caminho se não mudar a forma de caminhar. É exatamente não mudar essa forma de perceber as emoções que podem te atingir e a forma de lidar com essas emoções. Porque o meio externo, ele vai continuar te encharcando de emoções. Nós somos seres que precisamos das emoções para poder viver. Mais um filme que remete a falar disso, que aí é um filme super leve, que eu inclusive vi com os meus filhos, é o Divertidamente. Sim, É um é. filme lindo que fala de emoção, e se você vê aquela menininha, ela só consegue crescer quando ela realmente pega o medo dela e coloca o medo e a tristeza dela ali na grande, no foco. Porque até então a tristeza era sempre evitavam a tristeza, a alegria lá e falavam assim, não, não, tristeza, não toca, não toca, não toca, naquelas lembranças dela. Cada vez que a tristeza vinha para tocar numa lembrança, a alegria lá e falava assim, não, não toca, não toca, não toca, não toca. E às vezes você Verdade. precisa da tristeza para ela ir lá e resolver o que precisa ser resolvido. Então nós somos movidos por emoção. Travou aqui. Você ia falar alguma Voltou. coisa? Não, tô ouvindo. Tô ouvindo. Pode falar. Travando. Tô ouvindo normal, tá tudo normal. Você está me ouvindo bem? Então, para mim, você está travando um pouquinho. Eu achei que você fosse falar alguma Não, coisa. era. Não, não. Não, é que entrou aqui, mas já tirei ligação, tudo bem. Então, o controle dessa emoção é perceber, é mudar esse caminho no sentido de construir uma relação diferente com essas emoções, porque a gente precisa usar o poder da inteligência emocional para caminhar o caminho que você para alcançar naquele seu objetivo final, que não é um peso,
Não é o peso que você Sim. quer alcançar. É o que vem por trás disso. É o quê? É estar mais disposto para brincar com seu filho? Ou é estar mais disposto para brincar, de repente, com o neto? Para viver algo que gostaria? Para estar mais bem disposto para realizar uma atividade física que hoje você não consegue? Ou talvez se sinta extremamente cansado, ou se canse rapidamente? Ou subir melhor uma escada? Ou se sentir confortável com móveis, porque a gente sabe que os móveis hoje não foram criados, né? Isso é um problema, as pessoas, os arquitetos estão refazendo isso, mas tem muitos móveis que precisam sofrer adaptação. Então, esse desconforto de estar ali, de não se sentir adequado. Então, são N Eu motivos que acho estão que por trás do peso, uma situação de não pertencimento, né? E de não pertencimento. a gente vive numa sociedade que cria padrões, né, de comportamento, regras de beleza, situações nas quais a gente deve estar ali fazendo parte daquele todo. Até uma paciente hoje operada, eu sigo ela num grupo, ela postou isso, né? Você não precisa seguir a multidão e ser igual a todo mundo, você tem que ser você. Como também tem pessoas que são muito bem resolvidas com o seu peso. Sim, Tem pessoas que não têm doença, né? Não tem como, estão acima do peso, não têm doenças, e a gente apenas trabalha a questão da orientação qualitativa, monitoramento, porque é lógico que um peso muito acima, invariavelmente, em algum momento, ele vai trazer uma consequência. Principalmente se você, às vezes, já tem fatores de risco que condicionam a isso. Mas, quando você decide por esse momento em que você opera e que você faz uma situação completamente diferente do que você já havia planejado e que você vislumbra ali uma nova possibilidade, porque na verdade quando as pessoas operam, elas buscam novas possibilidades, elas possibilidade. buscam recomeçar a sua vida, elas buscam uma identificação, elas buscam, enfim, várias coisas que vão além do peso, né? Então, por isso que eu gosto muito quando a gente faz esse trabalho, quando a gente pode contribuir com essas pessoas, quando isso você consegue fazer a diferença, né? Exatamente. E essas pessoas, elas podem começar a trabalhar nisso, a trabalhar esse lado, focando naquilo que elas conseguem controlar. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, eu não consigo realmente controlar o estresse do meu dia a dia. Eu não consigo controlar a comida que vai naquele restaurante que eu vou estar com meus amigos. Mas o que eu posso controlar? Eu posso controlar os meus sentimentos. Então, eu posso escolher ser gentil comigo. Eu posso escolher mudar o foco que eu dava para determinadas coisas. Tomar um banho quentinho, gostoso, será que não era uma sensação tão boa quanto talvez de comer determinado alimento? Será que prestar mais atenção na experiência de estar ali com os seus amigos, na experiência de estar ali com os seus familiares, valorizar os momentos junto? Hoje, essa pandemia, ela trouxe muito isso à tona, né? Eu estava revendo isso, repensando isso. Quantas vezes a gente está com a mãe, está com o pai, ou com o avô, ou com os amigos, e infelizmente não está podendo ficar. Eu acho que isso. Tá te ouvindo? Eu acho que isso faz toda a diferença nesse processo. Eu acho que a gente precisa repensar exatamente o porquê das nossas escolhas. Daqui a pouquinho a gente está encerrando, pessoal. Vou pedir até a Priscila para fazer já Já, um já, muito rápido, né? Faltam gente, quatro muito minutinhos. rápido, muito, muito, muito rápido. É Voou. um tema que a gente sempre procura trazer com pessoas diferentes, com olhares diferentes, né? Porque a gente imagina que isso seja realmente todo o conjunto do que a gente pode discutir é importante para um paciente que já operou ou que pretende operar. A gente tem os nossos grupos pré-operatório e pós, às vezes as pessoas buscam exatamente isso, essas opiniões. É importante você ouvir o profissional, eu sei que às vezes a gente se identifica com os pares, né? Então a gente gosta muito de ouvir quem já operou, quem passou por aquilo, porque faz realmente a diferença, enfim. Mas o que a gente puder somar e acrescentar
Até se vocês quiserem trazer mais sugestões de tema, né? Para a semana que vem a gente já tem um tema bacana, que é também acho que é sobre efeito platô. A gente teve um cirurgião falando também, que foi muito interessante na semana passada sobre fake news, né? E Aham, por aí foi vai. A lindo. gente vai ter Que bom, temas relacionados à autoimagem, que tá. o doutor Arruda vai Lindo. participar. A gente depois vai ter temas relacionados à cirurgia revisional, que é algo que todo mundo também, né, gosta de saber, a questão do reganho de peso e, enfim, operar de novo ou não. Então, eu acho que a gente tem vários desdobramentos aí com relação à cirurgia. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui hoje com a gente, porque eu gosto muito de falar sobre inteligência emocional. Eu acho que a gente precisa ter essa visão mais lúdica, às vezes, ou como você falou, você tem que se cuidar mais, se permitir, né, se tratar com um Ser pouco mais de gentil. carinho. Ser Ser gentil gentil, é consigo. isso, ser Ser gentil. gentil. É ser E às gentil com vezes você. a gente não é, né? Porque a gente se cobra muito, a gente se exige muito e a gente acaba, às vezes, não tendo uma percepção do quanto a gente já caminhou e do quanto a gente já conseguiu conquistar muitas coisas, né? Então, eu Exatamente. acho que essa delicadeza, na verdade, a inteligência emocional também trata muito disso, dessa delicadeza do lidar, do tratar. E, e é o que eu falo, quando a gente atende, né, Pri, a gente procura, além de escutar as questões relacionadas à nutrição, a gente escuta, não estou banalizando isso não, mas a gente precisa escutar a pessoa. Porque, na Sim. verdade, é o que a Priscila falou, nós não tratamos somente de doenças, nós tratamos de pessoas que têm determinadas situações, né, Doença, a gente não cuida relacionadas. só da alimentação. A gente cuida de pessoas que se Então, alimentam. e para que a gente tenha do paciente esse feedback, para que a gente tenha do paciente esse engajamento, ele precisa ter essa percepção, ele precisa ter essa calma, ele precisa ter esse cuidado, né, esse entendimento. A gente diz muito que no início, às vezes, a audição é muito seletiva. Eu brinco muito com meus pacientes, gente, vocês têm audição seletiva. André, você está falando isso? Eu falei, porque eu já falei isso 10 vezes, mas às vezes a gente não escuta. Não que aquilo não seja importante, não é tão importante para mim naquele momento, porque pensando em várias coisas. Então, quando a gente faz as consultas, a gente às vezes dá doses de informações, né, para que a pessoa assimile. Então, eu vou falar do pré-operatório, quando eu estou na dieta líquida, eu foco na dieta líquida. Ah, e a pastose depois. Ah, não, depois. Esquece a pastose, esquece. A gente vai falar sobre os cuidados. Tem pacientes que precisam ter perda de peso no pré, a gente reforça e ressalta isso. A gente fala as questões de não as despedidas, enfim. E a gente procura trabalhar, eu procuro muito trabalhar o momento, sabe, Priscila, para que as pessoas fiquem no É presente. importante. Então, isso era isso que Porque eu queria, era isso só que eu queria finalizar e deixar esse recado que eu não consegui falar ainda. Mas hoje, o momento, esse dia é o dia perfeito. Porque você olha lá para trás e você fala assim: nossa, há 10 anos atrás, há 5 anos, há um ano atrás era o meu momento. Só que você vai fazer a mesma coisa daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você vai olhar para o dia de hoje e falar assim: nossa, se eu tivesse feito naquele dia, tudo seria diferente. Então não espera, vive o momento de hoje, presta atenção nas suas emoções, toma consciência delas e transforma elas da forma mais positiva, que isso vai trazer a sua inteligência emocional para um nível muito alto e transformar o caminho muito mais leve, muito mais tranquilo até o eu seu acho objetivo final. que é você se apropriar, né? Na verdade, a gente fala muito de Exatamente, se apropriar do que é seu. exatamente. É se Esse é apropriar e sentimento de merecimento. Você merece isso, todo mundo merece. Então sinta-se merecedor. Se permita merecer. Você merece. Então, assim, aproveite cada momento, sinta o que precisa sentir, mas com inteligência emocional, com consciência, com congruência. Eu queria muito te agradecer, Pri, você é uma pessoa incrível, você Obrigada. fala com uma delicadeza, né? Num tema que é árduo, né? Que a gente sabe que é. E eu queria agradecer as pessoas que participaram, não importa para mim número, o que importa é a mensagem, né? Porque, na verdade, a gente consegue, às vezes, deixar isso ali e as pessoas vão lendo. A gente já teve muito feedback positivo com relação aos temas que a gente abordou. Então, a gente fica muito satisfeito, independente de qualquer coisa, né?
Muito E fica aqui obrigada. o convite, Pri, para quando, nossa, o que você precisar da gente também, em algum tema que você vai abordar. A Priscila trabalha com isso, tem a página dela, Priscila Vogt, nutricionista, e ela faz um trabalho maravilhoso. A gente tem um trabalho que a gente está desenhando, que é exatamente mais ou menos nessa linha de comportamento humano. Lorraine está aqui te agradecendo. Lorraine também trabalha muito nessa linha, né? A Lorraine trabalha com a gente aqui no Probari. E eu acho muito bacana essa visão sua, da Lô também. A Lô busca muito isso, porque é uma visão diferenciada, é uma visão gentil, é uma visão de acolhimento. Eu acho que todo paciente precisa disso, desse acolhimento, dessa percepção, dele se sentir parte do processo. Eu, muitas das vezes, quando eu tenho recidiva de peso, as pessoas chegam muito nervosas. Outro dia uma paciente me ligou perguntando se poderia ou não retornar e se eu não iria ficar chateada porque ela engordou e ela não tinha coragem de voltar. Eu falei, eu estou muito feliz porque você está voltando Que e lindo que porque ela você está voltou. me dando a oportunidade de te ajudar. Então, Que não se lindo. sinta culpado. Não, isso acontece e a gente tem que acolher vocês sempre. Qualquer paciente Sempre, tem que ser acolhido, né? sempre. E às vezes eles falam assim, ah, é porque o doutor fulano... Não, ele não vai brigar. Não é brigar num sentido pejorativo. Às vezes a forma, né? Porque a gente procura fazer de tudo para que não aconteça. Mas se acontecer, do processo não ter sido tão fácil, do caminho não ter sido tão tranquilo, a gente tenta trabalhar o caminho dali para frente e Sem reajustar os julgamento. pontos, sem Sem julgamento. julgamento. Sem Eu julgamento. acho que a gente está aproveitando o tempinho que o Instagram não cortou a gente, né? Então a gente vai. Na verdade, a gente já fez a despedida, então ótimo, porque É, agora depois é tchau, né? Senão fica aquela live assim, ai pessoal, 5 minutos, não é. dá. Vou É, porque eu tô aproveitar. controlando, eu botei um cronômetrozinho aqui, mas aí ainda tá rolando, a gente vai. Então é isso. Eu acho que o profissional também tem que ter essa gentileza e essa percepção, né? Hoje a gente vive um momento de mídia, né? Muito forte de mídia digital, em que às vezes se valoriza muito o emagrecimento, se valoriza muito a estética, se valoriza muito a beleza. E nem todo mundo vai se enquadrar nesse padrão, nem todo mundo está ali para aquele objetivo. Então, a gente precisa saber diferenciar essas coisas, trabalhar as pessoas, verificar o que é melhor para cada um, dar as opções de tratamento para que a pessoa é que tem, o indivíduo é que tem que decidir. Muitas das vezes, ou a família não apoia, ou o marido não apoia, ou alguém não apoia. A gente tem que ter um suporte psicológico nesse sentido, porque o paciente precisa dessa rede de proteção familiar, de acolhimento. Então, os Quando você psicólogos falou de das equipes. apoio, quando você falou de apoio, uma outra abordagem que a gente precisa perceber e conhecer são as linguagens do amor. Hoje, coincidentemente, a gente estava falando sobre isso. Quando a gente Sim, julga uma outra pessoa por ela estar falando com a gente daquela forma ou estar cuidando daquela forma, você tem que prestar atenção qual é a linguagem do amor dela. A minha linguagem do amor, eu, Priscila, sou muito toque. Eu adoro abraçar. A Elaine, minha amiga nutricionista querida, lá do Pedro Ernesto, ela tem um abraço. Gente, coisa mais gostosa. Eu abraçava a Elaine, era uma delícia. E assim, é uma característica minha. Eu adoro abraçar, eu adoro tocar. Mas tem outras pessoas que já têm a linguagem do amor como outra. Então, assim, pode ser na fala, pode no ser no cuidado, cuidado, pode ser no presentear. Então, assim, uma sim. forma talvez de eu cuidar pode ser dando um presente, de eu demonstrar o meu amor pode ser dando um presente, E não aí é o que você fala. necessariamente dando um abraço, mas para mim, se essa pessoa não me abraçar, não faz sentido e eu preciso prestar atenção qual é a linguagem do amor dela. Então, isso também é inteligência emocional, perceber qual é a forma que o outro está te amando. E aí isso é legal porque a gente traz para as relações, né? Querida, Isso. muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Não tenho palavras. Agradeço as pessoas que participaram. Quem chegou agora, está entrando, está vendo. A live fica gravada para vocês Vai ficar assistirem. gravada. Assistam, porque foi muito bacana a abordagem. Foi muito bacana como a Priscila tratou o tema, independente de, assim, para quem é operado ou não. Pri, beijo.